Salve Maria Imaculada, boa noite, povo de Deus, membros da família Luz da Vida, amigos que estão chegando, que estão ali já no grupo do WhatsApp, se preparando para este sábado, para o encontro. Como descobrir a vontade de Deus em minha vida? Então, com muita alegria, acolhemos você, sua casa, sua família, neste momento de graça, de paz, pela intercessão da Virgem Maria. E já inicio convidando, né, trazendo para estar conosco, o nosso querido fundador da família Luz da Vida, Luiz Antônio de Paula. Boa noite, sua bênção. Abençoada noite, Vinícius, a todos que estão nos acompanhando ao vivo, nesta grande graça de celebrarmos a vontade de Deus em nossa história. Então queremos começar muito bem, rezando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Imaculado Coração de Maria, Seja a nossa providência. São José, Rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Luiz, vamos acolher aqui as pessoas que já estão conosco, muitos comentários, graças a Deus, né? O pessoal aqui pedindo boa noite, sua bênção. O Oswaldo Luz, a Jane Albuquerque, a Nara Queiroz, Rosiane Rodrigues, Maria Vânia, a Kelly, sejam bem-vindos, tá bom? E ó, já no início da live é sempre importante a gente lembrar, compartilhe, quem compartilha evangeliza. Então é um momento especial, uma noite de muita graça e um segundo momento já de introdução ao nosso encontro. Teve a live na semana passada de introdução, onde o senhor falou como rezar para descobrir essa vontade de Deus. E hoje, então, descobrindo a vontade de Deus, agora eu tenho medo. Nossa, é um mar aberto à vontade de Deus. O que fazer então com este medo? Na verdade, o medo ele não vem apenas quando nós descobrimos, né? Porque nós temos a vontade de Deus que é manifesta e a vontade de Deus de beneplácito, como ensina Santo Tomás. Então, nós temos medo da vontade de Deus mesmo quando nós não sabemos o que Deus quer. E esse é o grande desafio. Quando nós ainda não sabemos a vontade de Deus, porque o medo de Deus, da sua vontade, é consequência do pecado. O que é o medo? Se nós olharmos lá no início da criação do mundo, nós vamos perceber que Adão teve medo dos passos de Deus. E quando ele teve medo dos passos de Deus, então ele se escondeu de Deus. Então o medo, primariamente, ele é consequência do pecado humano. Então nós, ao mesmo tempo que sabemos que a vontade de Deus é a nossa felicidade, às vezes não temos consciência disso, mas, por outro lado, nós resistimos a essa vontade. Então o que nós queremos com essa proposta, desse questionamento, é meditar um pouco sobre o que é o medo, em primeiro lugar, falar desta relação do medo com a vontade de Deus, e é o que nos propomos nesta noite, em preparação para esse grande seminário que teremos no dia de sábado, no próximo dia 15. Então veja bem, o que é o medo? Todo mundo tem medo, né? Sim. Todos nós temos medo. Medo de quê? De várias coisas. O medo pode ser um sentimento, que é uma proteção diante do mal que nos apresenta. O medo pode ser apenas um medo passional, né? Quando nós queremos nos afastar do mal presente. E isso causa em nós, às vezes, até uma incapacidade de raciocinar, de julgar. Então, o medo é essa disposição natural que nós temos quando nos deparamos diante do mal. Bom, então quer dizer que nós temos medo de fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus, então, é má para nós? Veja que esse tipo de questionamento, ele se apresenta para nós numa disposição meio que irracional.
Isso é próprio do movimento passional. O movimento passional nos deixa, muitas vezes, à mercê apenas do que sentimos. E a vontade de Deus, ela se manifesta para nós, não nos nossos sentimentos, nas nossas sensibilidades, mas se manifesta para nós diante do desafio do dia a dia e, acima de tudo, para que sejamos felizes. É aí que está o grande segredo. Se nós, então, meditarmos sobre o que é o medo, nós já falamos que o medo pode ser um sentimento, mas que, essencialmente, ele é uma paixão. E isso a gente vai estudar nas Paixões de Santo Tomás de Aquino, Tratado das Paixões, em que o medo é uma paixão combativa, né, que combate o mal. Mas o medo tem sua origem. O medo só pode existir porque antes existiu o amor. Para a gente entender isso bem, a gente tem que falar de algo que a gente vive todos os dias, mas não percebe, que é o que a gente chama de apetite. Viu falar disso? Todo mundo só lembra de apetite quando está com fome, né? Pois é, estar com fome é uma forma de apetite natural. Nós temos 3 tipos de apetites: o apetite natural, o apetite sensível e o apetite racional. Então, esses apetites, como eu falei, quando a gente fala de apetite, só lembra do natural, que é o comer, o beber, o apetite de dormir, o apetite sexual. Tudo isso é apetite connatural. São Tomás chama de connatural. Então, o ser humano tem apetite natural, tem apetite sensível e tem apetite racional. Onde está o medo? O medo está no relacionamento com o apetite sensível. Não é com o apetite natural, mas com o apetite sensível. Por quê? Porque ele vive em função da busca do bem e de evitar o mal. Então, o medo é uma luta que a pessoa trava para ela fugir do mal e para viver o bem. Então, quando a gente tem medo da morte, a gente quer afastar do mal, que é a morte, e queremos viver. Quem identifica que viver é bom? É o amor passional. Então, quando nós nos deparamos diante do medo, existiu antes o amor que identificou o bem sensível, lembrando que é um apetite sensível, é uma forma de apetite sensível. Então, o amor gera o desejo, que é essencialmente o desejo é o apetite, e quando nós não temos o objeto desejado, nós repousamos no mal. E é aí que entra as paixões combativas, uma delas, o medo. Então, quando nós temos medo de fazer a vontade de Deus, é porque, de alguma forma, é como se Deus nos ameaçasse. E como que isso pode acontecer se Deus é inacessível ao mal? Isso acontece por conta do pecado, ou seja, por sermos pecadores, nós reconhecemos que fazer a vontade de Deus vai nos privar do que nós queremos. E a raiz essencial disso está no orgulho. Queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E aí, olhando assim, né? O orgulho, a raiz, fonte de todo pecado. O senhor tem muitos dirigidos, graças a Deus, né? Muitas almas que o senhor dirige. E olhando para esses atendimentos, essa vasta experiência que o senhor tem nos atendimentos, de uma maneira bem, assim, digamos, prática para as pessoas que estão chegando, nesses anos de atendimento, do que as pessoas têm mais medo na hora de dizer sim para Deus? O que as pessoas têm mais medo é o medo da insegurança diante do desconhecido. Então, quando a gente tem uma brincadeira que a gente faz, principalmente quando a gente está fazendo alguma pregação, é você assinar uma carta em branco para Deus. A partir de hoje, você vai fazer tudo o que Deus quer na sua vida e você não vai questionar mais nada. Você acredita que Deus é bondade? Que Deus quer te ver feliz? Acredito. Então, assina essa carta em branco. Aí vem o medo do desconhecido. Mas isso não é por acaso. Quando o Santo Tomás fala da vontade de Deus, ele fala da vontade manifesta e da vontade beneplácito. A vontade manifesta é aquela que tem o domínio da obediência, aquela do jovem rico. Quem conhece o Evangelho, então vai voltar ali para o jovem rico, para o Evangelho, onde o jovem rico já cumpre toda a lei. Então, como é que a gente sabe, essencialmente, o que é a vontade de Deus? Então, a vontade manifesta está nos mandamentos, nos preceitos,
bíblicos, doutrinários, e esses mandamentos e preceitos que o jovem rico viveu, e disse para Jesus que viveu, claramente são objeto da nossa vida, são objetos para que nós possamos viver pela obediência. É a parte mais fácil. E mesmo assim, nós temos dificuldade. Desses preceitos, desses mandamentos, nós não temos tanta dificuldade de aceitar como bem, como verdade. Mas às vezes não conseguimos. Você veja que o jovem rico, ele disse para Jesus que fazia tudo aquilo, já cumpria todos os mandamentos. Mas quando Jesus fez a proposta, tá, do obscuro, então vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois vem e segue-me. O jovem ficou triste. Nós poderíamos dizer, o que é a tristeza? A tristeza é quando ele percebeu o mal, teve medo e foi embora. Então veja que o medo está presente na condição humana. Mesmo para alguém que já tem um domínio da obediência diante dos preceitos, ele já obedece os preceitos. Aí, se você vai na doutrina ali do Garrigou-Lagrange, que é um tomista, ele vai dizer o seguinte, que existe a vontade de beneplácito, que é aquela que você tem um domínio do abandono de confiança. Ou seja, é aquela que você confia em Deus. É aquela que você, de fato, abandona a sua vida em Deus. É a carta assinada em branco. E a gente percebe que poucos têm coragem de fazer isso. Nós queremos Deus, mas queremos fazer o que nós queremos. E isso é um desafio, né? Então, por isso nós estamos, de certa forma, com uma certa crise de vocações, uma crise na própria igreja, porque o evangelho ele é exigente. Mas não é exigente sem que o próprio Deus não esteja conosco. Quando Jesus falou para o jovem rico, a gente olha e se coloca no lugar do jovem rico e fala assim, mas eu também faria isso. Mas a gente se esquece de que Jesus, quando diz algo para alguém, ele não apenas diz. Ele diz amando, capacitando. Veja que Deus criou o homem, e Santo Tomás vai falar isso lá na Questões Disputadas sobre a Verdade, na questão 23. Ele vai dizer que Deus, na sua bondade, ele dá ao homem os princípios naturais, mas também os bens sobrenaturais. Então, Deus fez o homem para a bondade, ou seja, a bondade é a vontade de Deus. Tem razão de bem, é um termo usado muito por Santo Tomás de Aquino. Então, a vontade de Deus tem razão de bem. É o bem superior. Então, quando nós nos deparamos com o jovem rico, e a gente lê apenas literalmente, desconsiderando quem é que fala, e nesse caso, quem é que fala é Jesus. E se é Jesus, ele fala amando. Ele fala convencendo, ele fala dando bens espirituais, além do princípio natural que existe em cada um de nós, que quer o bem, que quer a bondade. E isso é magnífico. Então, o que nós queremos, assim, diante dessa provocação, porque esse tema é uma provocação, né? Porque isso está dentro de todos nós, né? Quem é que fica livre depois de um tempo? Eu tenho 30 anos, né? Quem não me conhece, eu tenho 30 anos que estou caminhando nessa luta para poder evangelizar. Já estou com 54 anos. Nós estamos aqui, quem não nos conhece, né? De repente fala, de onde apareceu esse povo? Bom, eu tive muito em mídia, rádio durante um tempo. Temos 10 anos que a gente está afastado, exatamente para cumprir a vontade de Deus. E agora estamos entendendo que chegou a hora de ensinar o que Deus nos deu. Esse é o propósito de estarmos aqui. Então, estamos aqui porque acreditamos que estar aqui é a vontade de Deus. Bem, eis-nos aqui, então, para fazer a vontade de Deus. Eis-nos aqui. Então, vocês estão aqui, vocês já perceberam, né? A graça, a unção desse momento magnífico. A gente falar do fim último da nossa vida, que é o encontro com a verdadeira alegria, que passa por fazer a vontade de Deus. Então, já te convido, mediante aqui as palavras do Luiz, o nosso querido fundador, a fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta no chat. Ainda estamos aí, né? Já 50% da live, então nós temos mais algum tempo aí para você compartilhar. Enviar para os seus amigos, para sua família, falando, olha que graça, que bênção, vem comigo, vem escutar essa palavra de fé, essa palavra de força, esse momento
formativo, que é algo que a gente vinha falando, né, Luiz? Até ontem mesmo a gente conversando. Os termos que o senhor está usando aqui, as pessoas que estão chegando, acredito que muitas delas nunca ouviram. Na formação catequética, na formação pastoral, na formação até mesmo homiliática, digamos assim, na homilia, né, da paróquia que participa, da comunidade. Mas nós estamos aqui falando da vida espiritual. Nós estamos falando da antropologia, da formação do ser humano. Então nós estamos falando daquilo que é, como o senhor disse, natural do homem. É próprio da natureza do homem. Se é próprio da natureza do homem, e o senhor disse desse movimento passional e as paixões estão em nós, né? E nós temos o medo como uma resposta a essa ausência do bem, né? Como uma paixão combativa. Então, diante disso, e aí pensando, né? Eu também tenho os meus atendimentos, os meus jovens, o senhor foi falando, eu fui pensando nos jovens, né? Que eu acolho, os casais também, enfim. Mas quando chega no momento do medo ali, teve a ausência do bem, veio a tristeza, agora eu preciso combater. E a pessoa foge, como o senhor deu exemplo aí, né, de Mateus 19, Marcos 10, o jovem rico, né, que fugiu, optou por fugir. Como eu tenho que enfrentar esse medo passional quando chega nesse momento? Para eu não fugir. Não quero, assim, o senhor falou de vocação e o senhor usou a palavra provocação. A gente faz um trocadilho, né? Até um vídeo para o encontro que a gente fez. Temos uma provocação. Então, esse encontro é pró. Estamos caminhando no sentido também para que os jovens se motivem, os casais se motivem a viver a vontade de Deus, a sua vocação. Então, o que fazer? Quando chega no estágio do medo, qual que tem que ser minha resposta? O uso da inteligência. O que eu tenho que fazer? Responder à paixão. Veja bem, quando nós falamos que o ser humano ele tem 3 apetites, nós falamos do apetite natural, né? A gente citou exemplos, aquilo que é co-natural é da natureza do homem, comer, beber, dormir. Nós falamos do apetite sensível, citamos o exemplo do amor, do desejo, da tristeza, do medo. Mas nós temos o apetite racional. O apetite racional é aquela potência que existe na alma humana chamada de vontade. Então, nós temos o apetite sensível, que nós podemos chamar de desejo, o nome correto é esse, desejo, e nós temos o apetite racional, que é o apetite do intelecto, chamado de vontade. Então, é uma potência do homem. Então, essa vontade que enxerga o bem revelado no conhecimento pela inteligência, você citou aí da inteligência, que é outra potência. Então, todo ser inteligente tem vontade. Por quê? Tudo que a vontade conhece, a vontade, tudo que a inteligência conhece, a vontade ama. Então, quando Jesus fez a proposta para o jovem rico, se ele tivesse usado inteligência e vontade, ele teria olhado para a tristeza, né, que ele estava sentindo, um medo que ele ficou, e ele teria enxergado os bens espirituais que Deus estava dando a ele. Teria se fortalecido e teria tido a coragem de seguir Jesus. Porque senão a gente poderia estar pensando o seguinte, Jesus que não deu força para ele. Não, Jesus deu. Ele não viu. Por que ele não viu? Porque ele ficou preso na tristeza e no medo. Então, você vencer tristeza e medo é o que faz você viver sua vocação. Nós estamos aqui porque estamos vivendo a nossa vocação de ser família luz da vida, né? Como leigos, como casados, mas também tem celibatários, tem aqui uma irmã, tem padres, daqui a pouco, né? Daqui a uns 3 meses teremos 3 padres. Então, a nossa comunidade, graças a Deus, é um celeiro de vocações. Por quê? Tivemos pessoas que tiveram coragem de vencer tristeza, medo, pelo apetite intelectual. Uma vontade que quer Deus, que confia em Deus. Então, dar uma resposta positiva é uma resposta que a gente poderia chamar da vontade de beneplácito. Aí você fala assim, mas a vontade de Deus poderia causar algum medo em alguém? Não. Esse medo é único e exclusivamente pela raiz do pecado. Esse medo é exclusivamente pelo problema que existe na realidade humana de estar inclinada ao mal. Então, é uma limitação da natureza humana.
Então, e Deus sabe disso, por isso que ele nos deu, antes mesmo do pecado, princípios naturais de querer o bem. Isso foi corrompido, e corrompido pelo quê? Foi corrompido pelo pecado. O pecado, então, impede o homem de buscar o bem. Então, Deus foi lá, restaurou o homem em Cristo, pela redenção dada em Cristo. E o que aconteceu com isso? Tornou o homem capaz de querer o bem. E não só isso que Deus deu. Deus deu também bens sobrenaturais, dons, carismas, frutos do Espírito Santo. Ele nos deu a graça santificante que plantou o bem, a caridade dentro de nós. E é esse desenvolvimento de todo esse organismo espiritual que capacita o homem a dizer sim para Deus, superando o medo. Então, ninguém vai conseguir dizer sim para Deus se ele não usa dos princípios naturais e dos bens espirituais. Que além desse organismo espiritual, nós também podemos dizer como bens espirituais os próprios sacramentos, né? Então, a confissão, a Eucaristia e todos aqueles sacramentos de iniciação cristã. O próprio batismo, quando começa a nossa vida espiritual. Temos também o sacramento do crisma. Então, toda esta realidade de bens espirituais à nossa disposição faz nós percebermos aquela inclinação natural que Deus nos deu para o bem, a fim de vencermos o pecado. Ainda resta uma pergunta, né? Que eu fiz aqui e ainda não respondi. A vontade de Deus pode nos fazer algum mal? Impossível. Aí, como é que a gente reconhece a vontade de Deus? A vontade de Deus não é igual à nossa vontade, porque a nossa vontade, como eu disse, é uma potência da nossa alma, né? Que seria o apetite da razão, o apetite racional. Mas o que seria, então, a vontade de Deus? A vontade de Deus não é uma potência. A vontade de Deus, na verdade, é um ato perfeitíssimo. Esse ato perfeitíssimo se revela na bondade de Deus, naquilo que Ele é. Então, Deus só pode querer Ele mesmo. E querendo Ele mesmo, que é o que chama de vontade, de beneplácito antecedente, ou seja, Deus se volta e se basta. Uma linguagem bem fácil. Não é uma linguagem tomista. Uma linguagem mais fácil. Deus se volta para si e se basta. Deus não precisa de mais nada. Mas tem a vontade de beneplácito consequente. Por ele realmente se bastar na sua bondade, essa bondade transborda para se colocar diante de nós. Por exemplo, quando Deus, nessa vontade consequente, é aquilo que ele não só manifesta em preceitos e mandamentos, mas também naquilo que é fruto da nossa fé que vai nos levar a esse abandono confiante em nosso Deus. Então, Deus, que é suma bondade, só pode nos dar o bem. Então, aquele que vive a fé, e aí a gente pode citar também São João da Cruz, que diz que a fé é o único meio próximo e proporcionado para se chegar à união de amor com Deus. Porque exatamente é pela fé que a gente vai vivendo esse abandono confiante no Senhor. Amém, graças a Deus, né? Muitas pessoas aqui conosco, Luiz, uma grande bênção. O pessoal aqui interagindo, a Rosa Coelho, o Carlos Alberto, a Eneida, a Terezinha Vieira tá dizendo aqui, olha, eu pedi para Deus, né, na minha vida e eu ouvi, eis-me aqui. Cantei um hino e eis-me aqui. Louvado seja Deus pela sua vida, Terezinha. A Grace também conosco. Então, louvado seja Deus por sua vida. Envie sua pergunta. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Luiz, mediante, né, o que ele disse. Mas depois dessa pergunta que eu irei fazer agora, as perguntas são de vocês. Então, o Luiz usou provocação, eu também agora te provoco a fazer a sua pergunta. Já temos algumas perguntas aqui, mas eu te provoco a trazer a sua pergunta, a sua dúvida. Porque quando a gente fala da vontade de Deus, como nós estamos bem distantes de Deus, parece que é algo muito distante de nós, né?
Ah, vontade de Deus, é uma realidade muito distante. Ah, ou então, não, eu já faço a vontade de Deus, a vida que eu vivo já está muito boa, já casei, tenho filhos, sirvo na minha comunidade. Não, tá tudo certo. Mas aí quando começa a olhar para aquilo que está em volta, vê que as coisas estão desmoronando. Mas diante disso, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: então a vontade de Deus é sempre boa, sempre, né? Deus ele não erra, Deus se basta, né? Deus ele faz esse encontro do verbo dentro de nós, né, para gerar o verbo em nós. Mas a pergunta é, tá, a vontade de Deus é sempre boa, mas eu tenho medo daquilo que é desconhecido, porque eu ainda não estou próximo. Qual é a consequência de quando eu fujo dessa vontade de Deus por causa do medo? Olhando, né? O senhor, a gente citou o exemplo do jovem rico. Qual que é a consequência? Tenho medo, eu fugi. Muito bem, para a gente entender isso, vamos voltar à vocação e à provocação, né? Porque nós temos que olhar para a nossa natureza e percebermos que nós temos uma vocação natural. Vocação natural para o bem. E o bem de todos os bens é o próprio Deus. Então, para que estamos nesse mundo? Diz o catecismo, né? Para louvar, para amar e glorificar a Deus com a nossa própria vida. Então, à medida que nós entendemos a nossa vocação de filhos de Deus, é que nós entendemos também que, acima de todas as coisas, nós devemos querer Deus. Essa é a vocação. E para a gente não só querer, mas a ter Deus, nós temos que unir a nossa vontade, que é uma potência, com a vontade de Deus, que é a sua bondade. Então, quando nós cremos nisso, nós vamos usar todos os bens espirituais que Deus deixou para nós por meio da Santa Igreja. E esses bens espirituais é que vão nos ajudar a caminhar. Além dos bens espirituais, nós temos meios eficazes para isso, né? Amanhã, acredito, vamos falar sobre as 7 colunas para se alcançar a vontade de Deus. E aí a gente vai aprofundar nesse ponto. E outra realidade também que vamos aprofundar já no sábado, né? Que é sobre o discernimento vocacional. Então, o exemplo nosso aqui, mas tem vários exemplos na igreja. Então, no sábado, nós iremos falar como discernir a vontade de Deus diante da nossa vocação, diante do nosso estado de vida. E isso é muito importante para a nossa felicidade. Nós temos uma identidade. Então, à medida que nós vamos cumprindo a vontade de Deus, nós vamos tomando posse dessa identidade de filhos de Deus. E a partir desta vocação vivida, testemunhada, nós vamos encontrando nossa identidade em todas as dimensões da nossa vida, do nosso viver. Nós temos uma certa crise vocacional também, problemas de vocação, e tudo isso é porque nós não entendemos essa dinâmica do discernimento, não entendemos não apenas isso, não entendemos que quem tem que nos levar é o próprio Deus e que essa condução de Deus ela é progressiva e só vai terminar na vida eterna. Amém. Que nós possamos nos encontrar na vida eterna, no banquete celeste. Sim. Mas Esse eu é o acredito nosso... que eu ainda não respondi a sua pergunta, né? Quando a pessoa se depara com medo E foge. e foge, quais são as consequências disso? A infelicidade. E a infelicidade está em todas as dimensões. Aí, você veja bem, nós temos aí vários assuntos que nós poderíamos trazer aqui, mas acho que não convém nesse caso, mas verdadeiras tristezas vocacionais, né? Quando a gente vê fracassos vocacionais, pessoas infelizes, pessoas que teriam tudo para estarem anunciando. É fácil estar aqui há 30 anos pregando o evangelho? Não é. Você passa por muitas coisas. Você passa por muitas pancadas. Mas você não está seguindo pessoas. Está seguindo Deus. E é isso que a gente tem que compreender. Então, às vezes o caminho é difícil mesmo. É mais fácil desistir. É mais fácil ir para outro caminho. Então, de alguma forma, é a infelicidade. Porque a felicidade consiste em unir a nossa vontade à vontade de Deus. E a felicidade, porque eu até brinco com os meninos, né? Para quem não nos conhece, nós temos o Centro Cultural Santa Terezinha do Menino Jesus, e nós temos lá um espaço de educação das crianças, né? No Centro Cultural. E eu sempre brinco com as crianças para elas poderem imaginarem, por exemplo, o amor.
Imagina um amor agora. Você consegue? Não, não consigo. Imagina a felicidade. Também não consigo. Imagine a bondade. Também não imagino. Por que que não imagina? Porque não é material. Isso só é possível você conhecer a partir da alma. Então, aquilo que você não consegue desenhar no seu imaginário, de fato, é aquilo que você precisa conhecer de mais elevado, como a bondade, a felicidade, o amor. Então, o amor, quando ele é muito material, é a parte mais rasa, que seria dentro daquele apetite sensível, né? Que iria nos levar a amar. Então, a infelicidade, ela é a consequência. Você veja que o jovem rico não foi conhecido. Ninguém sabe o nome do jovem rico. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que ele fazia na vida. Por quê? Porque ficou esquecido. Esquecido por quê? Você não vê um santo esquecido. Você vê um santo sendo lembrado por toda a vida. Exatamente, porque ele disse sim a Deus. E esse jovem foi chamado por Deus. Né? Foi chamado. Alguns dizem que depois ele voltou. Mas ninguém sabe o nome dele ainda. Então, seja o que for, ele não vive sua vocação, a infelicidade, a falta ali. Porque você veja bem, imagina, Judas é lembrado da pior forma possível. Né? É lembrado. Se você pega o ladrão convertido, eu não gosto de falar bom ladrão, né? Porque São Dimas. São Dimas. Então, o ladrão que se converteu de última hora, você vê, a gente sabe o nome dele, mas do outro você não sabe. Porque exatamente esse anonimato da ausência de boas obras. A pessoa não dizendo sim a Deus, ela não realiza boas obras. E Santo Tomás, ele fala algo interessante, né? Porque ele diz o seguinte, que não queiramos viver a justiça neste mundo. Porque estamos num mundo em que tem justos e injustos. Então, aqui nós teremos sempre injustiça. Quem, então, quer viver sempre a justiça nesse mundo está numa ilusão. E é verdadeiro isso, né? Se a gente olha na história da humanidade, nós tivemos justiça e injustiça ao mesmo tempo. Isso faz parte. Ele diz, só teremos justiça no céu, onde só haverá justos. Só haverá justos. Então, isso é importante para que a gente entenda que, enquanto estamos nesse mundo, é viver por Deus, pela vontade de Deus, que a felicidade é possível. Se esperarmos justiça para sermos felizes, nunca seremos felizes. Amém. Santa Teresa está ali ao fundo, né? Nada te perturbe, nada te espante, a quem Deus tem nada lhe falta, só Deus basta. Então quem faz a vontade de Deus, nada falta para esta alma. Né? Louvado seja Deus, muitas perguntas já estão chegando aqui, né? Então esse último bloco de perguntas são as perguntas do público que está conosco. Muitas almas, tem pergunta aqui da Maria Costa, do professor Humberto, Dona Guilhermina está aqui conosco, Diego Silva Nascimento também está aqui conosco. Então, louvado seja Deus por sua vida, compartilhe essa live, nós estamos aqui na reta final, né, das perguntas, mas você pode compartilhar porque a live vai ficar salva. E o seu parente, o seu amigo, que talvez está com tantas dúvidas aí, mediante esse discernimento de fazer a vontade de Deus, às vezes pensando em desistir da vontade de Deus, essa live pode ser essa resposta que o seu familiar, o seu amigo, ou a pessoa que você nem conhece, que só pelo ato de você compartilhar, você está evangelizando. Conheça também as nossas redes sociais, as redes sociais da família Luz da Vida, o nosso Instagram. Quer mais formações como esta? Vá lá no nosso YouTube, né? O YouTube do Luiz, tá? Luiz Antônio Luz da Vida, aqui no YouTube, aqui é o canal que vocês estão vendo. E no nosso Instagram, Família Luz da Vida, e também o Instagram do Centro Cultural Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, onde o Luiz acabou de citar aqui, que nós temos ali uma educação clássica para as nossas crianças. Você será bem-vindo. Vem, chega e faça parte da família Luz da Vida. Então, olha só, vamos partir para as perguntas agora do público. A primeira pergunta aqui é da Maria Costa. Ela fala assim, boa noite, Luiz. Existem sinais de que estou fazendo a vontade de Deus? Muito bem.
Muito obrigado, Maria Costa, né, pela sua participação. Então, veja bem, é claro que existe. Mas o principal sinal é o crescimento nas virtudes cristãs. Por quê? O que é que realiza a vontade de Deus em nós? É aquela virtude sobrenatural chamada de caridade, que é o amor de amizade que nos une a Deus. E a caridade, ela tem uma função em nós, infundir as virtudes cristãs em nós. Então, o mais perfeito sinal, existem vários outros, mas o mais perfeito sinal é a vida de virtude. Esse é o mais perfeito sinal. Existem outros sinais? Claro que existem. Então, quando uma árvore você vê pelo fruto, como eu disse ali. Por que a gente não sabe o nome do jovem rico, do ladrão que não se converteu? Porque ele não teve boas obras. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, você vai realizar boas obras. Essas boas obras são obras realizadas que nós realizamos, mas movidos pela caridade, movidos pelo amor de Deus. Isso são chamadas de boas obras. E são várias, né, no meio da igreja. Por exemplo, nós estamos aqui, isso aqui é uma boa obra. Se você fala, Luiz Antônio, você queria estar aqui? Não, eu queria ficar na minha casa. Né? Tá chovendo, tá gostoso, tá ótimo, comendo uma sopinha e tal, né? Tá, mas a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que é preciso fazer. Então, por amor à vontade de Deus, a gente sai de casa, vem aqui e faz essa live nesse momento. Então, veja bem, então a gente tem que realizar boas obras por amor a Deus. Sejam obras que nós realizamos na nossa relação com o próprio Deus, na relação com o próximo, né? Nesse bem que nós realizamos para com o próximo. Isso é muito importante. Então, o que é necessário nesse caso, vamos falar disso amanhã, é que esse discernimento seja feito por um diretor espiritual. Amanhã falaremos sobre isso. Amém. Então vamos lá, vamos seguindo aqui com as perguntas. O professor Humberto diz o seguinte: vontade de Deus, vida ordinária ou vida extraordinária? Percebo que há pessoas que têm medo de ir para uma realidade muito ordinária, comum, e outros já têm medo das mudanças extraordinárias. Como tratar esses dois medos que existem na alma? Muito obrigado, professor Humberto. Deus abençoe. Então, veja bem, tudo isso, a gente não tem domínio sobre isso, tá? Porque a vontade de Deus, principalmente a de beneplácito, ela é um abandono confiante. Agora, o que a igreja nos diz e o que a igreja aprendeu nesses 2000 anos? É que a santidade é para todos. Quando a gente fala de vontade de Deus, a gente está falando da potência da nossa vontade, que se rende à vontade de Deus, que é bondade. E isso se realiza em nós, e o que se realiza em nós nesse caso é o que a gente chama de santidade. Então, o que a igreja diz hoje é que a santidade é para todos nós. Então, seja numa vida como leigo no mundo, seja como padre, como bispo, como leigo celibatário, como casado, consagrado a Deus, o que importa é esse caminho de santificação. Seja na vida ordinária, seja na vida extraordinária. O que eu entendi, pelo menos, que ele disse que é isso. Fazer a vontade de Deus não importa aonde, nem como. Luiz Antônio, mas veja bem, eu preciso partir de um princípio do que eu devo fazer para fazer a vontade de Deus. Eu brinco com isso dizendo o seguinte, é simples. Você tem que rezar e servir. Rezar. São as duas pernas para você caminhar rumo à vontade de Deus. A oração e o serviço. O serviço o serviço é aquilo que designa o que nós chamamos de boas obras. Tá certo? Se você só reza e não tem boas obras, você não vai chegar à união da vontade com Deus, da sua vontade com a vontade de Deus. E tem um detalhe aí, nós falamos no início do apetite sensível, apetite natural. A vontade nossa, ô Vinícius, ela tem, é o que a gente chama de, no Pai Nosso, né? Quando a gente reza no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente reza isso, a gente não entende bem o que quer dizer isso. No sentido simbólico e profundo,
é que a vontade de Deus se realize lá no céu e também aqui na terra. Mas o que a gente ganha com isso? Então, veja bem. Então, o Pai Nosso, para a gente rezar de maneira bem concreta, é que a terra é o corpo e o céu é o nosso espírito. Então, há uma briga entre o espírito, onde tem as potências da inteligência e da vontade, e com o corpo, onde tem o apetite sensível, que quer fazer só as coisas prazerosas. O espírito enxerga o que é o bem a partir do conhecimento do intelecto, a vontade ama o bem, se fortalece e tem um domínio sobre o corpo. O corpo não tem que ser ignorado, o corpo não tem que ser maltratado, o corpo não tem que ser, de certa forma, amaldiçoado. De jeito nenhum. O corpo é um bem. Mas por conta do pecado, há essa desarmonia, essa falta de harmonia entre corpo e alma. Então, a vida espiritual nos ensina esse caminho do crescimento espiritual, que vai levar essa conformidade com a vontade de Deus a partir da harmonia entre espírito e carne, entre alma e corpo. Amém. Então vamos para a última pergunta, né? Então, assim, passa rápido, né? Passa rápido, né? Quando a gente vai falando das coisas de Deus, então que nós possamos caminhar aí na vontade de Deus, rezando e servindo. Então, o Diego faz uma pergunta muito interessante aqui, né? Para nós que temos filhos, o senhor tem 8, eu tenho 5, o Diego tem 4. Então, graças a Deus, então todo mundo, preste atenção na pergunta e principalmente na resposta. Luiz, muitas vezes ficamos preocupados com a vocação dos nossos filhos. Como aderir à vontade de Deus na condução dos nossos filhos para que eles façam a vontade de Deus na vida deles? Bom, isso é um assunto longo, precisaria de uma formação aí de final de semana para a gente fazer uma introdução. Bom, e tocando nesse assunto, né, que às vezes a gente está na internet, as pessoas não nos conhecem. Então, eu tenho 8 filhos, a minha mais velha está com 19 anos. Você conhece bem, porque ela está na frente lá do apostolado, está coordenando o grupo de jovens e etc. E tem um casal de gêmeos de 7 anos. E é um desafio ser pai, né? Então, como você viver a vontade de Deus sendo pai, em primeiro lugar, sendo homem, sendo esposo. A garantia de que você será um bom educador é que você se eduque. Esse é o primeiro princípio. Se você não se educa nas virtudes, você não será um bom pai. Será um pai inseguro ou uma mãe insegura. Você será uma pessoa que não vai saber o que é o bem, porque você não sabe para você primeiro. Por isso que Deus, na sua vontade manifesta, mandamentos, preceitos, é a garantia do bem, primeiro, que a gente tem que viver e ensinar os filhos. É por esse caminho que a gente deve começar. Mas tem toda uma formação, tá? Nos meus atendimentos, eu sempre cito o seguinte, olha, a gente não tem como progredir na vida espiritual se a nossa natureza não colabora com a graça sobrenatural. E nós precisamos disso. Então, eu acompanho casais, por exemplo, eu tenho 22 anos de casado. Eu acompanho casais quando eu era solteiro. Então, eu tenho 24, 25 anos que eu acompanho casais. Consequentemente, ajudo também na educação dos filhos. Então, não é pouco tempo, né? Então, essa vida que nós temos de educação dos filhos é um grande desafio para nós. Então, primeiro se eduque nas virtudes. Isso é a garantia. E, claro, essas virtudes cristãs. Essa é a garantia de que nós vamos ser bons pais. Amém. Que nós possamos, então, fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o nosso paraíso. E dia 15 tem esse compromisso, né? Com a vontade de Deus, com a bondade de Deus, com o amor de Deus que quer se manifestar na nossa vida. Então, é uma formação, é um tempo de formação, será um dia em que a gente vai tratar da vontade de Deus e a perfeição cristã. Vamos tratar de como, nas realidades práticas da nossa vida, nós devemos discernir se estamos ou não fazendo a vontade de Deus. Essa pergunta da Maria Costa, nós vamos responder de maneira mais precisa, tá? Quais são os passos que nós temos que trilhar para podermos realizar a vontade de Deus? Vamos falar sobre isso. Na parte da tarde, nós vamos falar sobre a vocação
e o discernimento, né? A vontade de Deus e o discernimento vocacional, o estado de vida, ajudar as pessoas nesse ponto. E vamos finalizar com Nossa Senhora, né? Olha, vou dar uma deixa aqui para o sábado. Sábado é dia de Maria, né? Então, nós temos ali, eu li algo que Santo Tomás coloca, quando ele fala da saudação do anjo, e ele cita Hugo de São Vítor, para poder dizer o que aconteceu com Maria. Você imagina, eu acho que ninguém aqui nunca imaginou o que a graça de Deus teve que fazer na carne de Nossa Senhora para que ela concebesse sem conhecer José. Ninguém nunca parou para imaginar isso. Santo Tomás me imaginou. Ele diz o seguinte, olha, é inimaginável o que Deus teve que fazer no corpo de Nossa Senhora para gerar um filho. E fez esse movimento no corpo de Maria pela graça. Por isso ela é cheia de graça. Então, ninguém na história do cristianismo, na história da humanidade, viveu a vontade de Deus de maneira tão perfeita como Nossa Senhora. E sobre isso vamos fechar o nosso encontro no sábado. E que Nossa Senhora rogue por nós, junto ao seu Filho, para que todas as portas se abram para você, para sua família, para sua casa. Esteja conosco no dia 15, tá bom? Sábado agora, a partir das 8 horas de manhã. Pode ser presencial, preferência que seja. Pessoal de Goiânia, região, né? Temos aí caravana de Brasília vindo para cá. Dia 15, a partir das 8 horas da manhã, no Centro Cultural Santa Terezinha, o encontro. Como descobrir a vontade de Deus em minha vida. E você é o convidado especial do Sagrado Coração de Jesus. Não é meu nem do Luiz. É o Coração de Jesus que te convida. Então, vem estar junto conosco, com toda a família Luz da Vida, nesse dia de muita graça, de muita bênção. E eu te agradeço. Te agradeço por estar conosco, te agradeço por compartilhar, te agradeço por interceder, por rezar e te convido para estar amanhã, né? Então, hoje nós tivemos, muita gente entrando, graças a Deus. Então, nós estamos aqui, muitas perguntas, não conseguimos responder todas, né? Então, as pessoas estão interessadas. Se sobrar um tempinho amanhã, a gente traz as perguntas daqui, né? Por exemplo, da Morgana, aqui não tem um nome, é uma sigla, né? CWN também, e outras pessoas que perguntaram. Então, se sobrar tempo, a gente traz as perguntas. São perguntas muito boas, pertinentes para o tema, e que eu acredito que sejam dúvidas de outras pessoas. Maravilha. Mas te agradeço. Amanhã, 19h30, aqui, né, no YouTube, Luiz Antônio Luz da Vida, certo? E como o senhor aprendeu lá, né? Se inscreva, dá um joinha, como é que é? É importante, né? Agora que nós que estamos aqui nesse desafio, é preciso que você faça a sua parte. Nos ajude aí, dando o seu like, né? O seu joinha, e você também clica aí no link da inscrição para você participar dessa grande família Luz da Vida, para que nós possamos celebrar, já que o coração de Jesus é que nos convidou, é o Imaculado Coração de Maria que vai nos guiar ao coração de Jesus. Amém, Luiz. Então, vamos rezar, né? Vamos rezar uma Ave Maria, consagrando cada pessoa para que se cumpra a vontade de Deus na história de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa providência. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma abençoada noite a todos. Entre no link do WhatsApp. Até amanhã. Espalhe esta notícia. Vem ser conosco, família Luz da Vida.